Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente e membros do Governo. O Plano e o Orçamento são documentos fundamentais para o desenvolvimento das políticas públicas e foram por várias vezes considerados históricos. Históricos pelo anúncio de superávit das finanças públicas. Históricos porque alguém considerou a região um oásis. Históricos porque chegaram a ser anunciados como os maiores de sempre. Históricos e muito lembrados porque se anunciava que a crise chegaria mais tarde e iria embora mais cedo. Hoje, o Plano e o Orçamento já não são os maiores de sempre, mas nem por isso deixarão de ser históricos. E com certeza lembrados, por serem os primeiros a necessitar de visto prévio do Governo da República, marcando uma indelével submissão da autonomia à República. Quem fizer a história dos Açores dirá por certo, e baseado em factos, que quando nós tínhamos os maiores planos e orçamentos de sempre, também a crise já tinha chegado aos Açores, como nós alertamos na devida altura. E deverá certamente também confirmar que ela é profunda, ainda não foi embora e está para durar. Este plano e orçamento são manifestamente insuficientes para fazer face à mais alta taxa de desemprego da autonomia. Aumentou 700% na década 2001-2011. Insuficiente para encarar a enorme taxa de desemprego dos nossos jovens, 9,9% em 2004, 38,83% em 2012, 4 vezes mais. E seria ainda maior se não fosse falseada. A análise a estes documentos evidencia um corte na competitividade e no emprego, um corte nos apoios à educação, um corte na agricultura e desenvolvimento rural, um corte na proteção civil e proteção de riscos e ainda um incompreensível corte na solidariedade social. E tudo isto vindo de um governo que se arroga como o principal defensor do Estado Social nos Açores. Em suma, o plano e o orçamento refletem a austeridade que o Partido Socialista está a impor às famílias e às empresas açorianas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, porque temos Governo Regional, este tem o dever de fazer mais, de fazer melhor e de fazer diferente, em vez de se esconder na propaganda ilusória de que temos a segunda menor taxa de desemprego do país, que a culpa do desemprego é nacional e europeia, que a crise, afinal de contas, não teve nenhum contributo do governo açoriano, mas deve-se apenas a causas internacionais. É, de facto, desistir de governar os Açores para os açorianos. É refugiar-se em subterfúgios e em linguagem de vendedor de rosas sem espinhos, numa tentativa de confundir e iludir o povo. Mas, afinal, os espinhos são mais que as rosas, exatamente a identidade cromática do Partido Socialista e do seu governo. Este plano e orçamento e as orientações de médio prazo refletem precisamente o reconhecimento do falhanço das políticas socialistas da última década. Por isso, alguém um dia há de explicar às gerações dos nossos filhos e dos nossos netos que o tal vendedor de rosas os endividou com propósitos não de desenvolvimento, mas meramente eleitorais. Por isso, devemos concluir que nos Açores, e é isso que temos que analisar
com frontalidade e coragem, não podemos correr o risco de apenas voltar a um crescimento qualquer, dado que o crescimento até aqui verificado nos trouxe a uma situação económica e financeira insustentável, como já admite o Governo, em setores como a saúde e a construção civil, só para dar 2 exemplos. De facto, e termino, como um dia registrou Winston Churchill, por mais bela que seja a estratégia, devemos, de vez em quando, olhar para os resultados. Muito obrigado.